Olá, astros e oráculos aqui mais uma segunda-feira com vocês. Eu, Vanessa Alvaz, astróloga, numeróloga, sempre trazendo aqui o melhor do céu para que a gente se oriente aí durante a semana. Eu te digo que é uma semana bem gostosa também, de algumas reflexões e de mudança de sintonia. Daqui a pouco eu falo, mas agora eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Maria Alice Bugarelli. Ela que é psicoterapeuta, trabalha também com terapia integrativa e veio falar dicas aqui dos oráculos que ela utiliza no seu dia a dia. Tudo bem, querida? Prazer, como vai? Alice. Tudo bem? Que bom Obrigado que você veio. pelo convite. Muito obrigada, Vanessa. Quantas informações que você traz. Sim. Ela traz muitas novidades, ela traz novidades assim, não que a gente não conheça, mas o que ela conseguiu integrar no dia a dia dela, nos atendimentos dela. Primeiro, eu quero saber desse jogo que você trouxe pra gente. Esse jogo, ele realmente é maravilhoso. Eu me encantei enquanto paciente e cliente, né? E depois eu fui buscar a formação dele. O jogo Mahalila é um jogo védico, né? Veio da cultura indiana e ele tem mais de 2000 anos, né? Pelo menos a história não tem muito claro da onde ele começou, mas todo mundo diz que foi pelo menos 2000 anos atrás. Um oráculo antigo, hein? É um oráculo bem antigo. E hoje ele tem servido muitos psicoterapeutas. Eu, como psicoterapeuta, eu uso bastante no meu consultório, e os psicólogos também. Por quê? Porque ele é uma ferramenta muito potente na visão do autoconhecimento. E como ele trabalha por sincronicidades, né? Então a gente costuma brincar e falar que a mente mente. A mente mente. A mente mente. Então, por mais que você tenha uma escuta sensível ali, né, no seu consultório com o seu cliente, mas muitas vezes aquilo escapa, e como a gente vai de acordo com o caminhar do cliente, a gente também não pode muitas vezes ultrapassar aquele limite, né? Então, o jogo, ele, além de ele poder trazer isso pela sincronicidade, ele é lúdico, né? Então, isso também quebra um pouco aquela resistência do cliente e traz um envolvimento diferente. Você participa dele individual, em grupo? Deixa eu até mostrar um pouquinho primeiro. Eu vou mostrar aqui para o pessoal entender como é que é. Você quer falar um pouquinho sobre ele? Assim? Então, é um tabuleiro, é um jogo de tabuleiro, né? Ele tem 72 casas, e essas 72 casas representam os 72 aspectos da nossa personalidade, né? Do nosso nível de consciência. E se a gente observar, nós estamos falando aí de 8, né, níveis, e com 9 casas para cada nível. O nível, e não por acaso, né, a gente está falando dos 7 chakras principais. Dos 7 chakras aqui. Isso. E o último seria quando eu transcendo no meu nível de consciência, enfim, toda aquela... A iluminação, né? Toda aquela questão da minha personalidade egóica e tudo mais. E as casas, na parte de baixo, vamos falar no nível mais do chakra básico, né? A gente está falando daquele chakra onde ele está mais aqui na Terra, ele está vivendo mais as questões do dia a dia, mais material. Então, ali a gente também está falando dos aspectos da personalidade num nível mais apegado, né? Então, aqui a gente fala de ira, de raiva, de apego, de inveja, de vaidade, de orgulho. E à medida que a gente vai ascendendo, né, no jogo, a gente está falando, então, de ter os níveis de consciências mais sutilizados, né? E se a gente observar, o jogo ele tem algumas espadas e algumas serpentes, né? O que significam as espadas? As espadas eu caí numa casa da ponta da espada, eu vou até para cima, eu vou até... Aí você vem por aqui? Isso, ela me direciona. Então, por exemplo, se eu cair na casa 17, a espada está me direcionando para a casa 69, né? E o que significa isso? Significa que a gente já tem um aspecto que está na casa 17, né? Que aí a gente vai interpretar. Ali, né? E que naquela situação que o cliente traz, para aquele momento que a gente está avaliando o jogo, a gente pode dizer que ele já tem a possibilidade de ascender, de chegar até a casa 69.
Então a gente pode falar que já é uma diretriz pra gente, dependendo da casa que a gente cai? Sim, é como se falasse assim, olha, você já está pronto, você já tem esses recursos internos para te direcionar para cá. Então ele é um jogo muito reflexivo, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, tirem fotos de tudo que sair. Mas qual que é a duração? 2 horas. 2 horas? Então, para o jogo individual, 2 horas. 2 horas. Né? Se a gente faz um jogo, por exemplo, tem pequenos grupos, né? Vamos fazer um jogo para 4 pessoas, aí vai umas 4 horas. Mais ou menos? Um corporativo, aí a gente está falando de grupos maiores, né? Eu fiz em 2023 na Hospitalar. Eu abri um jogo desse num palco grande lá na Hospitalar, e aí foram convidadas quem estivesse na feira. E aí a gente está falando de pelo menos também umas 3 horas, 4 horas, porque aí a gente não faz no grupo individualizado, a gente abre o jogo e aí por sincronicidade cada um vai refletir. Então vai umas 3 horas de jogo. Então assim, ele é muito versátil. Você pode abrir para um grande grupo, você pode abrir para um pequeno grupo e você pode abrir, como eu trabalho hoje, mais focado no individual. Tá. Né? Que eu acho que deve ser gostoso esse individual, né? Porque esse tempo de entregas... É muito, muito incrível, Como gente. você falou, o próprio lúdico vai envolvendo a gente. Vai. E aí você vem junto também? Você vem conversando dentro do trabalho de terapia? Como é que você conduz o jogo? Na verdade, assim, eu tenho 2 tipos de clientes, né? Eu tenho o cliente que ele vem só para o jogo. Então ele já tem o terapeuta dele, ou ele não tem o terapeuta, mas ele traz uma questão bem pontual. Tá. E aí é incrível, porque, gente, mesmo não conhecendo o cliente, eu não tenho a menor ideia, porque ele não é meu paciente, né? Eu não tenho a menor ideia quem é esse cliente. Mas desde o momento em que ele chega e ele me traz, né, a questão dele, o desafio dele, o jogo já começa na tirada, porque assim, por que eu gosto muito da metodologia do Nixon Gabriel, que é o meu formador, né? Porque como ele trouxe os arquétipos e a jornada do herói, na hora que a pessoa tira o arquétipo já vai conversar com o jogo, já vai direcionar o jogo. E aí a pessoa já faz aquela carinha, tipo assim, nossa, que incrível esse arquétipo. O arquétipo já bate com a pessoa. Por si só, ele já bateu. Pelo menos com a situação ali. E na hora que você começa a jogar, as casas que ele cai também fala com o arquétipo. Então, assim, é tudo muito sincrônico, né? Até para dar um exemplo, outro dia eu abri para uma pessoa que a questão dela conversava muito com o lugar do desamparo. Aí o arquétipo que ela tirou foi o órfão, né? E não teve dúvida, gente, assim, ela passou pela casa do orgulho e da vaidade, né? Porque, assim, a máscara que eu escondo a minha ferida do abandono é o do orgulho. Orgulho. Né? Assim, eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém, eu vou para minha onipotência, né? Então, assim, é muito lindo. O jogo, ele por si só, ele te encanta porque ele vai conversando com a questão da pessoa e com a personalidade da pessoa. E quando eu abro para os meus pacientes, aí eu já conheço um pouco mais. Então, a forma como a gente lida, né, com o que chega no jogo, eu levo, inclusive, para sessões seguintes. E aí a gente tem muito material depois para desdobrar na análise, né? Então, assim, eu particularmente hoje uso muito essa ferramenta para poder acrescentar e trazer mais riqueza, né? Mas agora, é claro que eu costumo dizer assim, e eu já tive situações assim, que o jogo está para todo mundo, mas nem todo mundo está para o jogo. Porque a gente também tem as serpentes, né? Então, você falou da espada, e caso caia na serpente? Então, aí ao contrário, aí a gente desce. Né? Se caiu aqui, então a gente está descendo. A gente desce. Uou. Então, assim, eu caí na cabeça da serpente, eu vou para o rabo da serpente. E o que significa isso? É que é um ponto de atenção para que você entenda que aquela questão, aquele ponto da tua personalidade pode te levar para um lado sombrio, é olhar para tuas sombras, né? Sim. Vai te levar para um lado mais sombrio, vai te levar... E provavelmente é aquilo que você está escorregando na vida para poder resolver, né, as suas questões. E tem gente que não aceita, né? Porque caiu na serpente, já fala, opa, não, tem gente que termina o jogo aqui, né? Termina o jogo por aqui. Uau! E eu tive um caso assim, que a pessoa levantou e falou, foi embora. Não quero jogar mais. Não quero mais brincar disso. Não. E tudo bem. E eu acho que esse é o papel de nós terapeutas, né? A gente acolhe. Acolhe. A gente acolhe
qualquer reação ali daquele momento do cliente, porque muitas vezes ele não está pronto, não está preparado, e pode ser até que ele vai refletir depois. Na maioria das vezes, sim. Né? Sim, quando sai sim. revoltado, triste, mas depois fica naquele momento de reflexão. E por isso é que eu fichas falo, caem. tira foto de tudo, se quiser gravar, eu não tenho nenhum problema com isso, porque às vezes a nossa mente ela vai dar aquela bloqueada porque eu tô ouvindo o que eu não quero, né? Então é comum da gente dar essa... Ninguém quer ouvir, né? Às vezes quer a gente não quer ouvir as ninguém nossas quer. sombras. E aí eu falo, olha, escuta tudo de novo, revisita as fotos, o que chegou aí das cartinhas, porque para cada casa eu tenho a carta e eu tenho aqui no livro que a gente vai refletir junto, a gente vai ler junto. E aí, às vezes, as pessoas... E eu sempre gosto, quando o cliente não é meu, paciente, eu sempre gosto, depois de uma semana, me comunicar, perguntar. E aí, normalmente, a pessoa fala, depois de uns 5 dias eu revisitei e me caíram outras fichas, vieram outros insights. E eu falei, é por aí. Começa a fazer sentido. É por aí. Alice, você gosta de astrologia? Adoro. Então eu vou falar um pouquinho das dicas da semana para você ver se você consegue associar com alguma coisa daqui. Uau! Porque o que nós temos nessa semana? Hoje é uma segundona, dia 18, lua minguante. A lua mingou no sábado agora. Então a lua minguante ela está fechando um ciclo de 28 dias. Né? Então ela passa por nova, crescente, cheia, minguante. A lua minguante ela está encerrando, ela está concluindo, ela está analisando tudo o que aconteceu. E aí a gente vai fazer esse balanço porque é uma alunação no signo de Leão, né? Onde pediu para que a gente mostrasse a nossa energia, o nosso saber, o nosso brilho, a nossa essência. Você conseguiu resgatar algo de você? Aquele seu brilho interior, aquela sua criança interior, o que fazia você brilhar, o que fazia você saltitar, né? Então a gente faz essa reflexão durante essa semana, Alice, de lua minguante, né? Então lua minguante é bom para quê? Fazer dieta, porque a gente vai minguar, é uma boa para a gente fazer uma reavaliação, é uma semana também boa para a gente já começar a pensar o que a gente quer para a próxima, porque sábado tem uma lua nova. Sábado a gente tem uma lunação gostosa. O que é uma lunação? É o Sol e a Lua no mesmo signo, dando início para mais um ciclo de 28 dias. E a frequência de sábado é a lunação no signo de Virgem, que pede... Virgem pede o quê? Organização, perfeccionismo, análise, tudo no lugar. É uma alunação que a gente vai olhar para a nossa rotina, o que a gente está comendo, a gente está dormindo bem, a gente está se exercitando, a casa está em ordem, nossos trabalhos têm alguma pendência. Então é uma alunação meio que colocar a casa em ordem, a casa dentro da gente também. Sim. O que você me diz sobre isso? Acho interessantíssimo, né? Porque quando a gente fala da lua minguante, e, se eu não me engano, são 13 lunações, né? Isso! E olha que interessante, nós estamos no ano 9, pela numerologia. Ano 9 de 2025, que a gente reduz no 9. No 9, né? E o ano 9 é esse ano também da gente fazer essa revisitação, né? De tudo que aconteceu nesse ciclo dos 9 anos, dos 8 anos primeiros, né? E o que a gente pode encerrar, o que a gente pode fechar, o que a gente pode deixar para trás, o que a gente pode ressignificar para ir com uma visão nova para frente. E me parece que conversa muito com a lua minguante. Muito, né? Muito. Então, olha aí, temos 13 luas minguantes para poder estar em sinergia com o ano de 2025 e poder fazer essa reflexão. Sim, para finalizar o semestre também. E temos mais uma dica astrológica que eu vou falar daqui a pouquinho, que agora a gente vai dar uma pausinha. Alice, a gente vai para os comerciais e daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas astrológicas e também com dicas aqui, porque a Alice vai mexer no oráculo dela também, nos arquétipos, e tirar o arquétipo aí para o semestre e também para essa semana auspiciosa. Até daqui a pouquinho. Astros e oráculos aqui nessa segunda-feira auspiciosa de lua minguante. E tem mais uma dica astrológica que eu já vou deixar aqui para vocês, tá?
sexta-feira, o Sol ingressa no signo de Virgem também. Então, últimos dias, olha como o universo é sábio. A gente está numa lua minguante, né? Encerrando. Sexta-feira, o Sol se despede do signo de Leão, né? O rei aí da selva, o rei do zodíaco, e ingressa no signo de Virgem, trazendo aí pra gente pé no chão. Virgem faz parte do elemento terra, que pede pra gente, né? Aquela coisa de pé no chão, planejamento, não vai fazendo, vai analisando. Não quero dizer que não faça, mas vai fazer com análise, né? Com precaução. Então, a gente vai mudar totalmente a frequência. A partir de sexta-feira, o Sol estará no signo de Virgem. E na sequência, sábado, a gente tem Sol e Lua também no signo de Virgem, dando início aí à alunação no signo de Virgem. Você viu como muda? Você viu como a vida é... Maravilhoso. É lindo, né? É cada semana uma semana. Embora você seja geminiana, a gente acaba sentindo um pouquinho a beleza e a dor de ser o outro signo também. Porque a gente vai sentir a frequência do signo de Virgem um pouquinho. A gente pega um pouco isso. Com certeza, né? Porque Alice? tudo é vibração. Tudo é vibração. E a gente está naquela energia. E a gente pode aproveitar da melhor maneira possível na consciência. Agora, né? Eu fui também abrir seu mapa, fui dar uma olhadinha no seu mapa. E aí eu vi que Fiquei curiosa agora. Você é uma geminiana autêntica também, hein, Alice? Uau! Mil e uma coisas, né? Ainda bem que eu tenho Capricórnio, né? Para me dar uma aterradinha. Eu ia falar isso. Ainda bem que seu ascendente é Capricórnio, que puxa você. Alice, volta, Alice. Senão eu fico muito ar. Mas é bacana, porque também te dá aí, né? Muitas ferramentas, você tem acesso e você consegue lidar. Porque acesso todo mundo tem, mas nem todo mundo consegue lidar. E você é uma que faz aqui, puxa de lá, integra tudo e no final dá resultado. Eu acho que essa característica do geminiano foi o que me trouxe para esse lugar, né? De ir buscar tantas ferramentas. E teve uma época que eu estudava que nem uma louca, 150 cursos, 150 retiros. Mas eu acho que depois o Touro e o Capricórnio me ajudou a terra para poder realmente fazer essa integração, executar e poder exatamente oferecer para os meus clientes hoje algo que no meu entendimento faz muito sentido. Tanto é que eu tenho hoje desenvolvido, e é uma metodologia minha, criada por mim, que chama Reintegrar Desenvolvimento Consciente, que é um programa de 12 semanas. E neste programa eu integro todo o meu conhecimento, né? Enfim, meus recursos aí. Sim, tudo estudado. Mas de uma forma muito, sabe assim, muito didática, muito... E eu acho que esse lugar de planejado, didático, coerente, ele vem muito do Capricórnio, do Touro, né? Que são elementos terra, que tem essa questão do aterrado, executar, né? Pessoal de terra executa. Pessoal de ar cria, mas pessoal de terra executa. Sim. E aí eu fui olhar seu mapa e achei uma coisa muito interessante, que faz tanto uma junção e uma análise gostosa, tanto do Sol, seu Sol está na casa 6, que é a casa 6 dentro da roda zodiacal, é a casa do servir, é a casa do trabalho. Mas não é o trabalho de servir, como eu me sirvo, como eu sirvo o outro. E a sua missão também está com o número 6, que também tem uma questão de servir a humanidade, onde eu posso auxiliar, a dor do outro também é minha. Então você tem muito isso forte no mapa. Que bonito, Alice. Então você conseguiu trazer da sua missão, do seu trabalho, para o seu trabalho mesmo, né, de dia a dia. É muito interessante, né? Eu te ouvindo agora, Vanessa, me veio muito uma mudança de rota, sabe? Porque assim, sim, eu até 5 anos atrás, eu era do mundo corporativo. Eu fui executiva do mundo corporativo, enfim, me senti muito realizada, ganhei dinheiro, fiz carreira, foi lindo, maravilhoso. Mas ficava aquele... né? A sensação que algo faltava. Que faltava. E eu quase tive um burnout. Hoje se fala burnout, né? Mas na época, 2008, era estresse mesmo. Não era o termo, era estresse. E aí eu fui buscar ajuda. E foi nesse lugar da ajuda que me levou aonde eu estou hoje. Ao auxílio. E aí eu comecei a estudar em 2010, não parei mais, né? E aí em 2020 eu fecho minha carreira no mundo corporativo. 2021 eu fico 1 ano viajando, moro na Amazônia,
Aí vem o lado geminiano, né? É o lado geminiano. Aí fui explorar um monte de, enfim, fiz trilhas, fiz umas 80 cachoeiras no sul de Minas, fiz muita coisa interessante. E 2022 eu abro uma clínica e ela encerrou esse ano 9, ano de fechamento de ciclos. Eu vendo essa clínica no começo do ano. E hoje eu estou mais focada mesmo nos meus clientes, nos meus pacientes, porque eu também descobri que eu precisava fazer essa escolha. Ou eu era empresária executiva e cuidava de um espaço, né, que não era pequeno, ou eu me dedicava ao servir. E eu tinha que trazer essa energia, essa força do número 6 para aquilo que eu acredito, né? Então você está realmente se apropriando da sua força, se apropriando do seu mapa. Você sabe que eu abro muitos mapas e às vezes eu vejo que a pessoa ainda não se apropriou da sua força. Interessante isso, né? Ainda não está vivendo o seu mapa. Como isso? Está vivendo, mas não está se apropriando do que é seu de fato. E você vê, você teve um tempo para se apropriar do que é seu, do seu caminhar, do seu mapa, que coincidentemente faz sentido para você, tanto numerologicamente quanto astrologicamente, que está no 6, né, como missão servir, e a casa 6 também servindo. Que bacana, que momento gostoso da vida. Sim. Né? Poder se permitir se colocar nesse lugar do que eu quero hoje para mim, né? E eu entendo, né? Eu atendo, inclusive, vários executivos hoje. Eu entendo esse lugar da insegurança, né? Porque eu falo, né? O ser humano fica sempre naquele pêndulo, liberdade versus segurança, né? Isso. E como que a gente pode ter as duas coisas? Caminho do meio, né? equilíbrio. Exatamente. E aí eu acho que é um caminho mesmo, né? Uma jornada que você pode conquistar à medida que você vai trilhando isso com esse olhar diferente. Alice, como aqui é astros e oráculos, a gente gosta sempre de deixar, além das dicas astrológicas, uma mensagem para a semana. E já que a gente está nessa virada aí, também semestre, as pessoas já estão de olho no final do ano, né? Que incrível, a gente já está finalizando, a gente está no setembro, né? Energia de Virgem, outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. Então, eu vou pedir para você, dentro do seu oráculo, dos arquétipos que compõem aqui o jogo, você tirar 2 para a gente. Um para o nosso semestre, né? Já de olho no final do ano, e um para essa semana. Bora lá? Bora. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Você quer que eu segure alguma coisa para você? Não, eu vou te convidar. Eu tiro um, você tira outro. Tá bom. Então eu tiro... Você tira da semana? Isso. Eu tiro do semestre. Tá bom. Pode ser assim? Pode. E você que vai interpretar, tá bom? Ok. O oráculo é seu. Vamos lá. Então, eu tiro da semana? Da semana. Eu vou tirar agora o oráculo da semana. Essa semana que a gente está numa lua minguante, mas que tem mudanças de frequência. Despede-se do leão, tanto no sol quanto na lunação. Tá em pé? É maravilhoso, gente. Jura? Olha o que saiu. Eu vou ter que comentar antes de tirar. Eu vou até tirar o meu, mas eu preciso comentar. Meu Deus! Então, não é linda essa sincronicidade? Super. É lindo, gente. É maravilhoso. Sincronicidade total. Jung já dizia isso aí, ó. Gente, essa carta é a carta do destruidor. Aí, quando sai essa carta, nossa, mas assim, é que nem a carta da morte. É igual a carta da morte, né? A pessoa fica, meu Deus. Eu falo, meu amor, fica tranquilo, porque isso aqui é só para você ver o que você precisa fechar de ciclo. O que você precisa destruir da sua vida, né? Cortar. Destruir no bom sentido, assim. Isso. Precisa tirar, precisa liberar. Eu sempre falo, para entrar um novo tem que dar espaço. E como é que a gente dá espaço para o novo? Tirando o que já não nos serve mais, né? Não pertence mais. Maravilhoso. Olha só, então é a carta realmente nessa lua minguante que a gente ainda tem hoje, terça, quarta, quinta. Tire, faça aquela limpeza. Começa com roupa, tá? Aquelas roupas que você não usa mais, faz doação. Sim. Aquela geral no mercado, na cozinha, sabe? Coisas. Começa aqui. Aquela mesa que tá super bagunçada de trabalho. E aí depois você abre espaço para o novo. E a última agora, Alice. Vamos lá. Nossa. A do semestre. Qual que sai? Nossa, que linda! Olha só a do semestre, qual que é? A gente está falando do rei, né? Energia do rei. A gente pode dizer que o governante... Na verdade, nos arquétipos, a gente chama do governante. Eu gosto muito de falar que esse governante, ele é o rei de si.
né? É a gente se apropriando do nosso poder. Da nossa essência. Dessa coroa, né? Que todos nós temos, né? Todos nós temos, né? Não é à toa que o rei, ele usa uma coroa. Essa coroa é o que dá essa apropriação de si. E para a gente, inclusive, entrar no lugar de destruir e tirar coisas, a gente tem que estar muito fortalecido. Muito. Né? Saber de fato o que você quer. Exatamente. Então, eu acho que muitas vezes a gente terceiriza algumas coisas na vida da gente. E se apropriar desse lugar é também assumir as responsabilidades. Correto. Né? Então, assim, o governante de si, o rei de si, é aquela pessoa que vai poder fazer as suas escolhas, vai poder se apropriar daquilo que deseja, daquilo que escolhe, daquilo que quer. E eu falo que é em todos os sentidos, né? Pondo um limite numa relação, daquilo que é justo para mim, fazendo uma escolha, desde uma simples até uma escolha um pouco mais, enfim, como eu falei, né? Mudança de carreira, mudança de cidade. Mudanças mais complexas. Mudanças maiores e mais complexas. Mas para isso a gente precisa estar muito apropriado desse lugar e empoderado da nossa identidade, para que a gente também assuma as responsabilidades, porque toda escolha tem uma renúncia. Tem uma renúncia. Então a gente precisa estar muito apropriado desse lugar para poder fazer primeiro essa escolha de uma maneira mais consciente e depois seguir na responsabilidade daquilo que escolheu. Alice, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Quem gostou de você, quer jogar com você, quer ter mais contato, qual que é a sua rede social, por gentileza? É Maria Alice, né? Maria Alice com os 2 As mesmo, terapeuta.com.br é o site. E o Maria Alice também está no Instagram. No Instagram. Gratidão por ter vindo. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por estar aqui com todos vocês e ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essas metodologias que levam a gente a trazer essa expansão de consciência. É isso aí. É astros e oráculos para você, sempre trazendo novidades e alinhando aqui as informações para ficar melhor a sua semana. Até a próxima. Tchau!